Gente, faz tempo que eu queria gravar esse vídeo, eu já estava na linha aqui um tempo, né, na agulha para poder gravar. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e veio pandemia e tudo mais, né? Mas no final do ano que passou, teve um lance bem interessante, bem legal pra gente, né? Tava eu e minha mulher, a gente estava indo pro litoral, tirar nas férias, né? E passou do lado lá, passou uma Shadow toda preta, cheia de bagagem, né? Parecia um Batmóvel com frango pendurado. E eu até comentei com minha mulher, olha, eles estão viajando do jeito certo, né? Mais à frente, nós nos encontramos com eles e começamos a conversar. O Jean e a Carol, gente finíssima os dois, a gente acabou ficando amigo. Eles foram fazer o Nordeste, fizeram o Nordeste todo de moto. Enquanto eu fiquei 10 dias na praia de carro, eles ficaram 22 no Nordeste, né, todo, né, fazendo. E aí está comprovado, né, que viajar de moto é melhor que de carro. Mas então, eles estavam nessa Shadow 750 carburada, né, e isso me motivou a fazer, né, a gravar esse vídeo sobre as motos com carburador na cordilheira, tá? Muita gente fala disso, muitas vezes o pessoal nem sabe disso, né? A diferença de funcionamento de uma moto carburada na altitude e uma moto injetada na altitude, tá? Agora, eu não recomendo ir com uma moto carburada, tá? Você acaba sofrendo mais, mas é um outro tipo de viagem, né? Agora você vai perguntar, Paulo, é impossível? Não, claro que não, claro que não. Muito antes de inventarem a injeção eletrônica, já inventaram, as motos já passavam pela cordilheira, passavam moto, carro, sem injeção eletrônica, não é verdade? Então, o importante é você saber como funciona, para poder saber o que você tem que fazer e principalmente o que você não tem que fazer, né? Eu vou tentar fazer esse vídeo com uma linguagem que até eu entenda, tá? É mais ou menos assim, eu vou falar primeiro da injeção eletrônica e mostrar o que ela faz, vou tentar colocar aqui o que ela faz, como ela trabalha, como ela funciona, para a gente poder comparar com o carburador, né? Então, o que acontece? A injeção eletrônica, ela controla a quantidade de combustível que vai injetar no motor do teu carro, tá? E o que ela usa como parâmetro para poder calcular essa quantidade de combustível? É exatamente as condições físico-químicas do ar, né, da atmosfera. Porque alguns fatores mudam isso, né? A temperatura controla a densidade do ar, certo? Quanto menor a temperatura, ele é mais denso. A pressão controla a massa. Quanto maior a pressão, maior o volume de ar que ele vai colocar dentro do teu pistão, né? Então o que acontece? É tudo uma relação de combustível, comburente e calor. Combustível a gasolina, comburente o oxigênio e o calor a vela de ignição fornece, a centelha, tá? Isso faz isso gera a explosão dentro do cilindro. Mas quanto de cada? Para cada combustível ou porcentagem de mistura, isso muda, né? Então, para a gasolina, vamos pegar a gasolina como base, a gasolina você precisa, para uma queima perfeita, para você ter maior potência e uma menor poluição, é 14,7 partes de oxigênio para uma parte de gasolina, tá? Agora, como que ela funciona, que ela faz isso? Bom, basicamente é o seguinte, ela já tem esses parâmetros da temperatura, porque a tua moto tem um sensor de temperatura e tem um sensor de pressão também.
Outro fator que eu falei, que eu não falei ainda, mas que altera um pouco, mas ainda não existe sensores para isso, principalmente em moto, a não ser os carros mais caros com alta tecnologia tem. A umidade também afeta, tá? Porque de repente você tem uma umidade maior tampando o teu filtro de ar, então acaba entrando menos ar pelo filtro. Mas isso a gente não vai contar aqui agora, vamos contar só o sensor de pressão e o sensor de temperatura. Então, a hora que você liga a tua moto, ela injeta um tanto de combustível ali, baseada nos dados da temperatura e da pressão, né? Agora, é certo essa quantidade que ela está injetando, para a gente poder saber, para ter os 14,7 por 1, ninguém sabe ainda, mas ela tem que começar de algum lugar. Acontece que os gases queimados, eles saem pelo escapamento, e ali você tem um outro sensor, que é a sonda lambda. Ela é logo depois do cilindro, né? E logo depois do cabeçote, na tubulação de exaustão, mas antes do catalisador. A GS tem dois, um em cada cilindro, né? Escapamento de cada cilindro. A XRE tem um cilindro só, tem uma sonda só. Aí o que acontece? Essa sonda, ela vai analisar os gases que estão saindo do escapamento. Se tiver muito oxigênio, a mistura está pobre, né? Se tiver oxigênio bem pouquinho ou não tiver leitura de oxigênio, a mistura está muito rica, nenhuma das duas é boa. Então o que acontece? Aí a sonda, isso é enviado para o controle, para o módulo, e ele ajusta. Isso é um ajuste contínuo, ela vai lendo o tempo todo aqueles gases que vão saindo, ela analisa a quantidade de oxigênio ali, e injeta mais ou menos gasolina, e junto com sensores de temperatura e de pressão. Então ela acaba fazendo que você tenha aquela mistura ótima, 4,7 partes de ar e uma parte de gasolina, tá bom? Aí você vai me perguntar, Paulão, lá em cima na altitude, então quer dizer que ela tem 14,7 por 1, sempre ela não vai perder força? Claro que vai perder força. Porque como você tem menos oxigênio, vai injetar menos gasolina e a explosão vai ser menor. Então você vai sentir falta de motor lá em cima, tá? Tem gente que fala, né, que como você tem uma temperatura menor lá em cima, o ar vai estar mais adensado, vai acabar entrando um pouco mais de oxigênio que compensa essa falta. Não, isso não é verdade. Já vi vários vídeos falando sobre isso e não é verdade, tá? Um não compensa o outro. Você realmente precisa diminuir o combustível, porque lá em cima faltando, ele coloca muito combustível, né? E acaba o troço não dando certo. A XRE mesmo, quando eu fui, tiveram várias vezes, perto dos 4.800 metros, que eu tive que bater uma segunda lá, porque ela não tinha força em terceira. A GS 1200 não, ela tem uma cavalaria enorme e acaba sendo imperceptível. Deve perder, com certeza perde, mas você acaba não percebendo. Tá? Mas basicamente é assim que funciona a injeção eletrônica. Ela controla a quantidade de gasolina que injeta no teu motor face às propriedades físico-químicas do ar naquela ocasião. Tá bom? Agora vamos falar do carburador. O carburador já é bem diferente, né? O carburador, você regula a quantidade, você fixa a quantidade de gasolina, não tem como você mudar. Isso é feito pelo giclê, né? O giclê, você pode colocar um com um furinho menor, um furinho maior, mas é aquilo, você fixou ele ali. O que você regula no carburador é o parafuso da mistura. Você fecha o ar, abre o ar, você coloca mais ou menos ar correndo para dentro do teu carburador. E
Agora, na quantidade de gasolina, você não consegue mexer. Então, o que acontece? Tem um outro parafusinho lá que você regula a marcha lenta dele, ou mais rápido ou mais lento, mas você não mexe no combustível. Então, o que acontece? Vamos supor que você está ao nível do mar, você tem uma temperatura, naquele ponto você tem uma pressão naquele ponto. A pressão ao nível do mar é muito maior. Funciona igual você pegar uma garrafa, encher a garrafa de água ou um pote sem tampa, né? Você faz um furo, uns 2 centímetros da parte de cima. A água vai sair com uma velocidade, né? Vai alcançar uma distância pequena. Se você fizer um furo do mesmo tamanho, do mesmo diâmetro lá embaixo, você vai ver que a água vai esguichar mais longe, vai sair com mais força. A pressão atmosférica é a mesma coisa. A atmosfera funciona assim, do mesmo jeito que a água, né? Então, se você regula o teu motor lá embaixo, o carburador lá ao nível do mar, a hora que você subir para 2.000 metros, você vai sentir uma diferença. O ar, a pressão ali é menor, vai entrar menos combustível, menos comburente, né, o oxigênio, e o teu motor vai começar a afogar, tá? Vai entrar muita gasolina, você vai perder gasolina. E o contrário também é verdade, você regula lá em cima a 2.000 metros, né? E depois você desce ao nível do mar. A mistura vai ficar pobre, porque o ar entra com mais pressão, então você vai ter mais oxigênio e não vai ter combustível, o combustível vai queimar e não vai ter combustível suficiente para fazer os 14,7. É mais ou menos assim. Então, se a gente às vezes você não sente que você pega altitudes pequenas aqui no Brasil, diferença de altitudes, vamos supor, uma cidade montanhosa, Poços de Caldas, por exemplo, está a 1.400 metros, então do nível do mar, às vezes é pouca essa diferença que você acaba não sentindo tanto, né? Agora pensa bem, você faz aqui uma regulagem a 800 metros acima do nível do mar e vai passar lá perto do Licancabur a 4.800, são 4.000 metros de diferença. Entende? Aí a diferença grande faz muita diferença mesmo no funcionamento do teu motor, tá? Ele vai afogar, ele vai perder força, ele vai gastar muito mais, né? Tiveram casos aí, que uma vez a gente viajou, tinham 2 amigos, acho que eu já falei isso, já tiveram 2 amigos aí que tinham a Dragstar 650. Elas não, carburadas, elas não passavam de 35 km por hora em terceira marcha. Se jogasse quarta marcha, ela afogava e não ia, simplesmente não ia. E gastando um monte, não fazia os 110 km com um tanque, eu acho que é 17 litros aqui lá. Bom, aí você vai falar, não tem solução isso? Claro que tem, claro que tem. Como eu disse antes, as motos já passavam lá muito antes, né? Tem uma amiga minha, chamada Fátima Ribeiro, é muito querida, ela já foi lá para Atacama, com uma Intruder, um Intruder 125 Suzuki carburada, né? Ela foi e voltou, tá? Eu vou deixar o link do canal dela aqui nas observações do canal, né? E do vídeo, e vocês podem buscar, pergunta qualquer coisa para ela lá, que com certeza ela vai responder, ela é muito querida mesmo. Tem um lance da cebola lá que é maravilhoso, e eu vou deixar que ela conte para vocês, né? Mas então, o que eu poderia falar para vocês como dica para isso, para quem pretende ir tudo? A viagem é diferente, gente, tá? Não o destino, mas o planejamento. O planejamento, vocês têm que fazer um outro planejamento. Agora, o que eu posso sugerir para vocês? Primeiro, se vou regular o carburador, tenta regular numa altitude maior, né? Sei que isso é muito difícil, você vai fazer isso na tua cidade, depende do lugar que tiver. Mas, além disso, você tem que levar galão extra de combustível, porque você vai precisar na altitude que ela vai gastar muito mais e vai render muito menos, tá? Faça trechos menores. Isso eu estou falando na parte da altitude, claro, tá? Onde você vai ter dificuldade. Atravesse a cordilheira pela manhã, não viaje à tarde, não cruze à tarde.
Isso eu já falo até para moto injetada, para moto carburada é quase como uma lei isso, né? Agora, se você tiver muito medo mesmo e tiver mais tempo disponível, o que você pode fazer? Você pode ir até Salta. Isso eu estou falando no caso de atravessar por Rama e o seu destino for São Pedro de Atacama. Você chega em Salta, que é uma cidade grande, tem bastante estrutura e está mais ou menos uns 2.000 metros de altitude. Ali você regula, chega numa oficina, tem bastante lá, regula o teu carburador ali. De repente você troca até o giglé. Né? Atravessa, vai sentir uma diferença, mas é menos, são 2.800 metros de diferença de altitude a partir dali, né? Você vai São Pedro do Atacama, uns 2.400 metros de altitude mesmo, porque você sobe, depois você desce lá, né? E já combina ali, na volta você troca. Mesmo assim, você ainda vai ter que tomar cuidado com isso, né? Eu falo de Salta pela estrutura que ela tem. Porque logo uns 90 km por frente você vai chegar em Purmamark, é ali que você vai começar a subir realmente, né? Mas fora isso, gente, muita atenção no planejamento, muita mesmo, tá? Porque é outra tocada, você vai sentir a tua moto muito fraca lá em cima e diferente do que está acostumado embaixo, então é outra característica. Mas tá bom, era isso o meu toque, o toque que eu queria dar sobre isso, né? Então um grande abraço para vocês, faz tempo que eu não gravo um vídeo, né? E é isso, tá? A dica de hoje é essa. Então, bora pra estrada, né?